No vídeo de hoje você vai aprender a desenhar um corpo completo de uma vez por todas e de uma maneira super fácil, né? Que confesso, no início pode parecer complicado, mas com a prática vai ficar super fácil, você vai fazer, de olhos fechados. Então vamos lá pro princípio, né? Antes de desenhar o corpo, a gente precisa pelo menos saber como que ele é formado. Eu acho que essa é a parte mais importante, galera, que são as formas geométricas. Já falei isso aqui em vários vídeos, mas eu não vou parar de repetir, né? Porque é realmente um passo muito importante que a galera vive pulando, que é você aprender a desenhar as formas em 3D. Isso porque as formas, elas compõem tudo. Você pode simplificar tudo em formas geométricas. Então, se você domina isso, se você domina desenhar formas geométricas em 3D, você sabe desenhar praticamente qualquer coisa. E as principais que a gente vai usar para o corpo humano são caixas, né, o formato de caixas, cilindros e círculos. Essas aqui são as principais, você não precisa saber desenhar elas de todos os ângulos, mas é interessante ter uma noção básica. Já sabemos que o jeito mais fácil de aprender a desenhar um corpo é simplificando em formas. Mas como fazer isso, né? Vamos lá. A gente vai só substituir cada pedaço do corpo por uma forma. Por exemplo, as articulações, elas são círculos. O braço e o antebraço aqui, eu faço em cilindros e seguindo a referência. Eu transformo ambos em cilindros e, uma bolinha no meio de novo, que é para representar a articulação do cotovelo e finalmente a mão. E, gente, essas partes aqui, são muito importantes. Essa parte que dá para ver o cilindro visto como se fosse de baixo, nessas elipses, porque elas ajudam na noção de perspectiva, sabe? Dá para ver que esse braço ele tá um pouco inclinado para trás por causa dessa marcação, né? Dessas elipses que a gente fez. Então, dá para ver a direção do movimento, né? A direção do braço. Então, é muito importante fazer essas elipses. Para as pernas, né? Para o quadril, eu faço primeiro esse formato, que não sei nomear, mas é tipo um formato de cueca, sabe? E aí, de novo, mesma coisa. A gente faz um cilindro para as coxas, círculo, né, uma esfera para as articulações, que são os joelhos, e cilindro de novo. E é muito importante, né, fazer essas elipses, como eu mostrei para vocês. E usar formas geométricas vai te ajudar muito a fazer os desenhos em perspectiva. Por exemplo, essa perna aí que eu decidi copiar. Eu começo com uma esfera para o joelho e eu tento fazer 2 cilindros em perspectiva para fazer, né, a coxa e a canela. Então, sem as formas geométricas, né, sem esse conhecimento prévio das formas, seria 1000 vezes mais complicado desenhar uma perna nessa posição. Até coloquei uma caveira como indicativo de que isso foi muito difícil, que eu fiz em pouco tempo, mas foi complicado. E agora vamos lá, né? Pro tórax, a gente vai usar apenas uma caixa e logo em seguida eu desenho aquele formato do quadril que eu mostrei pra vocês. E aí essa parte, né, que ficou tipo aberta no meio, eu apenas vou lá e completo, meio que ligando as formas que a gente fez antes. E depois é só detalhar. Agora que você já sabe como montar uma estrutura, como que a gente faz um braço passar disso pra isso? Não só um braço, né, mas os membros em geral. Como que a gente faz passar de um bonequinho de ação, né, com todas essas articulações, para um braço anatômico? E, gente, isso não tem segredo. É basicamente você copiar algumas referências, entender um pouquinho dos músculos, sabe? Então, essa parte é só treino mesmo. Não tem muito segredo. Você vai copiando algumas referências de braços assim, o braço nessa mesma posição de costas, que é muito importante para entender os músculos. Mas isso, galera, vai depender um pouco do seu estilo também, porque tem muitos outros estilos de desenho que não seguem essa anatomia, por exemplo, que às vezes o braço é só um tubinho e tá tudo bem. Então depende do estilo que você quer seguir. Se você quiser seguir um estilo mais anatômico, mais anime, sabe? É interessante, né, se você quiser desenhar aqueles personagens bombados, estilo Jujutsu Kaisen, estilo Goku. Mas, no ombro, aqui a gente tem esse primeiro músculo que é o deltoide, e aí a gente desce
pro bíceps e pro tríceps, eles vão ter tipo essa ondinha, né? E aí a gente encaixa aqui, eu acho que é o antebraço isso, né? Não vou saber o nome do músculo agora, mas essa parte é o antebraço, eu acho. E pra perna eu vou fazendo daquele mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. A gente faz primeiro, né, as formas, seguindo a referência, né? E aí pra coxa, ó, eu tô seguindo aquela referência do canto. E pra coxa, eu acho que ela é mais avantajada pra frente, assim. Então eu faço um formato mais arredondado pra frente. E a panturrilha, acho que todo mundo conhece esse formato. Que a gente tem, tipo, um músculo que ele salta assim da nossa perna, que é a panturrilha. E é isso, né? Para detalhar mais o corpo, é você usar as referências, você estudar um pouquinho, não precisa saber os nomes dos músculos, mas é saber onde cada coisa fica. Agora que a gente já aprendeu um pouquinho sobre cada coisa, vamos juntar tudo num desenho só. Ok, gente, eu decidi usar essa referência aqui. Essa moça, ela é bem definida, então eu acho que vai ajudar muito pra gente entender sobre os músculos e tal. Vamos lá, eu começo pela cabeça, que é um passo que eu pulei, né? Queria focar mais no corpo nesse vídeo. E aí eu faço um pequeno cilindro pro pescoço e desço para fazer uma caixa, que é o tórax. Eu tento seguir a angulação, né, da moça nessa caixa, então ela tá um pouquinho virada e eu vou fazer as faces laterais, né, a face lateral e a face de baixo nesse formato de caixa. Depois eu coloco as articulações, né, as articulações do ombro e do joelho e vou dando início ao desenho da perna. Então eu coloco um cilindro aqui na canela, né, eu esboço o pé um pouquinho e ó, faço outro cilindro em perspectiva para ser a coxa. Como não dá para ver muito bem essa parte, né, eu fiz só um pedacinho daquele formato do quadril que eu falei pra vocês e vou fazendo a outra perna. E é muito importante também você, mesmo que você não esteja vendo aquela parte, você desenhar o que tá atrás, né? Por exemplo, a canela que eu tô fazendo agora tá cobrindo a coxa, mas mesmo assim eu desenhei a coxa inteira, pra isso te dar mais uma noção de anatomia mesmo. E aí a gente finalmente foi pros braços, eu decidi, né, esboçar esse negócio que ela tá segurando, que ela tá apoiada, é tipo uma barra. E aí, ó, como o cotovelo dela tá mais atrás, eu desenhei um cilindro com uma face que dá a entender que ele tá um pouco inclinado para trás. Então é muito importante, né, como eu disse, desenhar essas elipses que ficam essa face do cilindro. E do outro lado eu fiz a mesma coisa, né, que ela tá com o braço um pouco mais inclinado para trás. Depois de dar uma ajeitada nas proporções, eu fui só seguindo a imagem e adicionando, né, alguns detalhes, né, que são os músculos, né, eu fiz isso só seguindo a imagem, e aí com o tempo que você pega o jeito, você vai conseguir desenhar isso aí sem referência alguma. Não que eu consiga fazer esse, né, sem referência, mas eu já fiz algumas coisas sem referência, né, por ter essa prática, por ter feito bastante, né, por ter essa memória visual. Então é isso, né, eu vou seguindo a imagem para entender os músculos, né, do corpo humano. E agora, algumas diquinhas para você praticar, né? Beleza, agora que você já sabe como que desenha um corpo do zero até o fim, vamos aqui para algumas dicas para você praticar e ficar muito bom. Uma dica é você estudar as partes do corpo individualmente. Se você tem alguma parte que você tem mais facilidade, que tipo, pra mim isso aqui é muito fácil, não precisa estudar tanto assim, né? Mas, por exemplo, se você acha desenhar braços muito difícil, então tenta estudar isso separadamente, né? Entender separadamente, porque imagina você desenhar um corpo inteiro para cada vez que você quer aprender a desenhar alguma parte. Então, estuda alguns braços, se você tem dificuldade nisso, tenta fazer eles em várias posições e estuda só o braço. Não só o braço, né? Só que tô falando se você tiver dificuldade, né? Aí você estuda tudo aquilo que você tiver dificuldade, tenta estudar separadamente do corpo. Isso vai te poupar um tempo também e vai te ajudar muito. Agora vamos lá. Isso aqui meio que depende do estilo que você quer seguir, mas ó, se você quer aprender a desenhar um corpo, né, mais realista, assim, dê preferência a referências mais anatômicas. Isso é, referências de pessoas
em algumas poses, referências de pessoas com roupa colada ou então com pouca roupa. Essas características, né, elas evidenciam mais os músculos e o corpo humano em si, né? Essas referências são mais anatômicas, então elas vão te ajudar a entender melhor os músculos e as partes do corpo. E agora, como que fica bom, né? Como que você fica bom nisso? Gente, é só praticar, né? Não tem muito segredo. Praticar sempre as formas geométricas, praticar posições difíceis, posições que você não tem costume, sair da zona de conforto, né? Isso é muito importante pra gente evoluir. Tentar meio que avançar suas dificuldades. Então, se você acha, sei lá, desenhar cabeças muito difícil, então treina bastante cabeças, né? Acho que cada pessoa acha uma coisa um pouco mais difícil que outra e cada pessoa tem uma facilidade em alguma coisa. Então, praticar, né, as coisas, como eu tinha dito, separadamente, vai te ajudar bastante a equilibrar, né, aquela sua dificuldade com o resto. Dê preferência também a referências com poses de pessoas em movimento, né? Pessoas dançando, praticando esportes ou em alguma pose de luta, porque essas poses, né, que elas são em movimento, elas são mais naturais, elas dão mais ideia de naturalidade, o que é muito legal para você colocar no seu desenho. E esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Se você não aprender anatomia agora, não sei mais o que fazer, né? Porque eu juntei as partes principais, juntei as partes mais importantes. Então eu acho que o vídeo tá bem completo. Se você não pegou alguma coisa, sugiro assistir mais de uma vez também, porque pode te ajudar. E se você gostou desse vídeo, você vai gostar bastante desse vídeo aqui também. E se você ainda tiver com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E é isso, eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!